E para que isso aconteça, a gente bebe da fonte de princípios da Slow Medicine. Quem ainda não conhece os princípios da Slow Medicine, vale muito a pena ler a respeito, tá certo? Uma outra pegada, uma outra proposta, um outro movimento de medicina fluido e lento, que valoriza o tempo de escuta para essas mulheres, e aí eu paro sempre para falar um pouco aqui nesse slide de como é o atendimento de ginecologia natural, né? Existe uma pressa, né? Uma pressa muito grande no atendimento usual, e essa pressa, eu reconheço que muitas vezes é porque o profissional está sob demanda, por exemplo, no SUS ele tem que atender uma demanda enorme de pessoas no tempo exíguo, ou também é sobre pressão do mercado, no atendimento pelos convênios, pelos planos de saúde, em que ele tem que atender um volume muito grande de mulheres para poder ganhar para aumentar o seu recurso, para aumentar a sua rentabilidade. Na ginecologia natural, o tempo de escuta é muito precioso. Então, esse tempo é um tempo que é verdadeiramente daquela mulher, naquele momento, é o tempo que for necessário para que a escuta seja realizada. Obviamente que em um único atendimento, a anamnese é tão ampla que a gente, às vezes, não consegue suprir tudo em um único atendimento. E isso vai ser um contínuo, né, nesses encontros. A individualização, pronto, esse tempo está atrelado à individualização, porque cada pessoa, cada indivíduo que se apresenta, cada mulher que se apresenta é único. Então, ainda eu falava hoje numa entrevista que eu estava dando, que pegando sei lá, a SOP como exemplo, não é porque existe a fisiopatologia básica da SOP que nós entendemos ela como presente e etc e tal, mas vai ser a SOP da Ana, vai ser a SOP da Joana, vai ser a SOP da Virgínia, da Márcia, então assim, cada pessoa vai se apresentar de uma forma, e mesmo existindo a fisiopatologia básica de cada doença, ela tem que ser encarada de forma individualizada dentro de cada mulher, dentro de cada organismo, tá? E isso pressupõe também, minha gente, autonomia e autocuidado. Deixa eu admitir aqui, essa autonomia e autocuidado significa que nós somos partes, nós temos corresponsabilização com esse momento de construção desses saberes, mas que para que a pessoa desenvolva os seus autocuidados, ela precisa ganhar em autonomia. Então, existe uma verdadeira partilha de saberes, existe uma verdadeira horizontalização nesse momento, nesse encontro, nesse momento de atendimento, né? Tanto que aqui, por exemplo, no consultório, não tem um birô nos separando, como originalmente tem. Eu escrevo com a minha pranchetinha e nós ficamos no mesmo pé de saberes, porque não parto do pressuposto de que a pessoa vem sem saber nada e eu que vou ser a fonte de todo o conhecimento. Absurdamente, né? Existe uma partilha de saberes e essa partilha de saberes, sendo assim reconhecida, propicia autonomia, e essa autonomia faz com que essa mulher desenvolva suas formas de autocuidado. Isso é muito, muito, muito importante. A ginecologia natural, ela reconhece essa capacidade inata que nós temos para cura, e isso está atrelado a esse conceito positivo de saúde. Coloco aqui um pouquinho de medicina quântica, porque a gente coloca a gente fala da necessidade de se livrar de uma questão chamada pertencimento à doença. Era o que eu falava de começar pela patologia, começar pelo adoecimento. Se eu começo a minha entrevista clínica falando da patologia, eu reduzo a mulher à patologia e deixo só a patologia falar. Então, a sensação que a mulher tem é de que ela é a doença, de que ela pertence à doença. Essa inversão no início da anamnese, na condução do plano terapêutico, está atrelada a esse conceito positivo de saúde, que faz com que as mulheres digam, não, eu tenho endometriose, eu estou com endometriose, não é aquela questão bem, bem diferente, tá? E a prevenção? Bom, depois de um atendimento com tempo, com individualização, com autonomia, com cuidado, reconhecendo a capacidade inata que cada mulher tem de cura, valorizando o conceito positivo de saúde, quebrando essa questão de pertencimento à doença, nossa, quando a gente vai falar de prevenção,
isso aqui tudo, né? Esse caminho todo já foi desenvolvido. Então, a gente já tem um arsenal muito forte para direcionar os nossos olhares, tanto para o plano terapêutico, quanto para mudança de estilo de vida, mudança de padrões comportamentais e para aquilo que verdadeiramente faz sentido ser solicitado. E aí entra a medicina baseada em evidência para a solicitação dos exames. Quando a gente fala de prevenção, minha gente, não existe check-up, tá? Check-up não é prevenção, check-up não ajuda em nada, salvo se não alimentar essa rede de adoecimento e de provenças, digamos assim, médicos, hospitalares e de indústria farmacêutica, e por aí lá se vai. Prevenção não é check-up, tá? Não que não haja a necessidade de exames de rotina, existe sim, mas essa rotina, ainda assim, ela precisa ser individualizada para cada mulher, tá? Qualidade de vida, a arte de não intervir, de observar, é justamente isso. Quando você solicita exatamente os exames que aquela mulher precisa e não aquela receita de bolo, aquele check-up que é muito mais protecionista, às vezes, vou solicitar tudo, porque se tiver alguma coisa, eu identifiquei. Você termina iatrogenizando, você termina não exercitando a arte de não intervir, porque muitas vezes, eu digo isso sempre, né? Um cisco não é um Francisco, um cisco é só o cisco, não é? O que é que eu estou dizendo? Existem achados iatrogênicos, né? Coisas que são simplesmente achados, o termo não é achados iatrogênicos, né? Ocorrem achados iatrogenizados. O que é isso? Um achado diante de um exame clínico que não tinha indicação de ser realizado, foi feito de rotina e não tinha indicação da proposta terapêutica necessariamente, mas diante daquele achado se começa toda uma cadeia de investigação e de iatrogenizações e de intervenções, muitas vezes invasivas, tá? Essa medicina de que nós estamos falando aqui, essa ginecologia de que nós estamos falando aqui, não é uma ginecologia nova, é uma ginecologia com práticas integrativas. Então, nós estamos falando de uma medicina integrativa, que alia a sabedoria normativa com o conhecimento. Veja que não é alternativo, minha gente, alternativo é bem pejorativo, significa que você tentou uma e não deu certo e foi para outra, tá? A gente chama de práticas complementares, e os saberes populares estão aqui dentro dessas práticas complementares, e eles são chamados de populares até o momento em que eles forem normatizados, até o momento em que eles forem, em que estudos sejam desenvolvidos. Perceba que isso não nos torna melhores ou piores, tá?